Olá! Estamos dando continuidade ao nosso curso de magnetismo. Agora o quarto bloco, a quarta parte. Hoje é 2 de maio de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Olá, Isildinha, tudo bom? Então nós estávamos falando sobre os arrastamentos. Então a gente viu que os arrastamentos podem ser usados para as dores, arrastamentos magnéticos. Podem ser usados para dores, para os tumores, podem ser usados para situações onde haja congestões fluídicas, congestões energéticas, mas daqui um aceninho para a Isildinha. Mas os arrastamentos, eles podem ser simples ou conjugados. Oi, Denise. Então, como é que seriam os arrastamentos simples? Arrastamentos magnéticos simples. Eles se confundem um pouco com o uso de técnicas dispersivas gerais. Porque se o arrastamento você vai... e a técnica dispersiva você também vai dispersar, confunde um pouco. Então, o arrastamento simples, ele confunde um pouco com o uso das técnicas dispersivas gerais, visando levar as causas fluídicas para fora do corpo. Por isso mesmo, fazendo movimentos rápidos em que o final dos dispersivos será estendido, via de regra, para além dos terminais do paciente, ou seja, para além das mãos ou dos pés. Então, o cuidado que precisa ter para os arrastamentos é justamente a gente nunca parar num determinado ponto que não seja além das extremidades, ou das mãos ou dos pés. Nós vimos, começa lentamente, vai arrastando lentamente, aí vai tomando velocidade. Então, ela confunde um pouco com as dispersivas, mas esse cuidado que precisa ter. Agora, e os arrastamentos conjugados? O Giacomello, ele diz que os arrastamentos conjugados, eles abrem um horizonte de possibilidades. E ele vai destacar as principais. É muita informação, eu sei que muitos têm o seu caderninho, gostam de anotar. Nós vamos postar, estamos gravando para ficar no YouTube, no nosso canal do Telegram, mas para aquele que gosta de anotar ali na hora, para fixar melhor, eu vou falar bem devagarinho. Primeira possibilidade de se utilizar o arrastamento conjugado. Primeira possibilidade, uma mão fixa em posição e a outra arrastando por longitudinal. Seria a primeira possibilidade, uma mão fixa em posição e a outra arrastando. Uma outra possibilidade seria uma mão física, uma mão fixa e a outra arrastando por transversal. Por isso que eu digo a necessidade da gente treinar, porque aí você vai ter que dar um transversal só com uma mão. Você vai ter que fazer o transversal só com uma mão. Seria uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é uma mão circulando e a outra arrastando por transversal, por longitudinal. Ela vai circulando a mão e a outra arrastando por longitudinal, ou uma mão circulando e a outra aplicando o transversal. Então, realmente precisa de treinar a coordenação motora, porque
É um pouquinho complicado. Outra possibilidade é uma mão fixa e o sopro frio dispersando. Então, sempre dispersando além das extremidades. Então, nós já vimos 4 possibilidades. Eu vou repetir para quem quiser anotar ou ir fixando melhor para poder gravar. Uma mão fixa em posição e a outra arrastando por longitudinal. Outra possibilidade, uma mão fixa e a outra arrastando por transversal. Uma outra possibilidade, uma mão circulando e a outra arrastando por longitudinal ou transversal. E uma outra possibilidade, uma mão fixa e o sopro frio dispersando. É interessante, né? Agora, ele nos diz o quê? Fato é que hoje sabemos que os modelos conjugados acima são mais eficientes do que os por Deleuze ensinados, especialmente quando feitos como foi sugerido nos 2 exemplos anteriores. O Giacomello, ele nos fala da importância de lermos os magnetizadores clássicos, é tanto que, como eu falei, já existem várias obras publicadas para o português, para que a gente vá fazendo essas comparações, aprendendo, compreendendo como que eles... Exatamente, Zildinho, o Jacó que eu falo é o Giacomello, que eu tinha falado no início, o Giacomello, eu inclusive mostrei aqui o livro. Hoje nós estamos estudando em cima desse livro, que é o Magnetismo Humano, que é o último livro que foi publicado por ele, publicado em 2019. Então, a importância de lermos esses magnetizadores clássicos para a gente compreendendo toda essa técnica, mas ele vai fazendo observações, porque às vezes, o Cure-se pelos Passos é um livro muito bom. Eu recomendo, até antes mesmo que a pessoa comece a ler o Magnetismo Humano, porque o que é que acontece? Abrindo aqui um parêntese. O Giacomello, ele publicou o primeiro livro dele em 92. Foi... Manual do Passista? Não, foi o outro, Passe... As técnicas do passe, uma coisa assim. Passe suas técnicas. O Passe e suas técnicas. Depois ele publicou um livrinho mais fino, o Manual do Passista. Depois ele publicou esse livro, ele publicou outras coisas, mas ele publicou esse livro da cura da depressão. Ele publicou, antes, eu acho que da cura da depressão, é isso mesmo, antes da cura da depressão, ele publicou esse. Cure e cure-se pelos passes. Aí agora ele publicou esse Magnetismo Humano. Então, eu vou pedir até o meu contra-regra, se ele puder, depois trazer o livro do meu Deus, do Mesmer, para a gente ver, trazer o livro que foi publicado, os 10 anos do jornal Vórtice, que ali tem vários tipos de técnicas, vários tipos de atendimento de vários estudiosos. Enfim, então o Giacomello, ele não vai ficar repetindo em todos os livros a mesma coisa, porque senão o livro que tinha 300 páginas, daqui a pouco vai ter 10.000. Então, realmente, Zildinha, o ideal é que a gente leia o Cure-se pelos Passes e vá atualizando o entendimento com essas outras publicações da depressão, do magnetismo humano, porque aí vai fazendo com que a gente compreenda melhor. Porque ele não ficou repetindo
tudo que ele repetiu no primeiro livro em 92. Olha, de 92 para 2020, já tem 92, 2002, 2012, quase 30 anos, né? 28 anos. Agora tem uma coisa, o livro Cure e Cure-se pelos Passes, o Manual do Passista, esses dois vocês conseguem até localizar ele pela internet. Gratuitamente, vocês conseguem. Agora, por exemplo, da depressão, o magnetismo humano, não consegue. Por outro lado, logicamente, a gente podendo comprar, adquirir os livros, é melhor. A gente tem um livro nas mãos, a gente está honrando, valorizando o trabalho daquela pessoa que levou anos a fio pesquisando, aprofundando, né? Para nos trazer, para nos legar essas obras. Então isso é muito importante. Então esse aqui, ó, o Cure e Cure-se pelos Passes, é muito interessante. Esse aqui é o que eu falei, ó, é o primeiro, o passe, que é o passe, seu estudo, suas técnicas, suas práticas. Esse aqui a Federação Espírita Brasileira não está mais publicando, então a pessoa só consegue se for assim. Às vezes consegue pela internet, através do sebo, alguém que esteja vendendo, às vezes consegue. Esse aqui é um livro interessante que ele traduziu, foi uma tradução que Allan Kardec recomenda esse livro, que é falando sobre a dupla vista, é um romance. Esse aqui é do Barão do Poté. Barão do Poté, que é o manual do magnetizador. Manual do estudante magnetizador. Nada como ter um contra-regra aqui do meu ladinho para assoprar nos meus ouvidos. Esse aqui, todos nós que estamos fazendo esse curso, precisamos adquirir. A última edição, que é essa aqui, que fala sobre a síndrome do pânico, porque as edições anteriores, ela não fala da síndrome do pânico. Esse aqui é do Paulo Henrique de Figueiredo, que é um grande estudioso do espiritismo, e estuda mais de, acho que já nasceu estudando, falando, aqui é a grossurinha do livro, deixa eu ver. Esse é bom de ler, porque você lê rapidamente, que as letras são bem pequenininhas e só tem 590 páginas. Então, em meio dia vocês lêem a letrinha assim. Esse aqui é do Jacomelo, também muito importante, que é Reavaliando as Verdades Distorcidas. O que Allan Kardec falava sobre o magnetismo? Porque tem companheiros nossos espíritas que dizem que Kardec não falou sobre o magnetismo. Por isso que a nossa última atividade extraclasse foi para que os nossos alunos pesquisassem nas obras espíritas, tanto na codificação quanto na revista espírita, quantas vezes foi falada a palavra magnetismo e magnetizador, justamente para que a gente quebre essa ideia, né, de que Kardec não falou de magnetismo. Ao contrário, pesquisem aí. E hoje em dia é super fácil, bendita internet, né? Que a gente coloca lá, a gente encontra tudo rapidinho. Tem a Wikipédia, não, como é que é? Kardecpédia, de um grande estudioso também, é o Cosme Massi, que, nossa, é um achado, o Kardecpedia. Para mim era Pédia, mas meu contra-regra está dizendo que é Pedia. Enfim, Kardecpédia, o Kardecpedia do Cosme Massi, ali a gente encontra tudo. Jogou uma palavrinha, você encontra tudo que você quer, é maravilhoso. Então vale a pena a gente... Mas vamos dar continuidade aqui, Jesus? Eu não posso demorar não, que... olha, estamos na lâmina 87 e nós temos 250 lâminas, imaginem. Mas é porque eu fiz com a letra bem grande, sabia? Mas... Como é que é? Então, esse outro Isildinha que fala sobre a síndrome do pânico,
é o que é o livro da depressão, que a gente ainda vai chegar lá, porque o objetivo do nosso curso, é aprendermos as técnicas da depressão, as técnicas para curar a depressão. Então, esse livro aqui, esse meu é a 7ª edição, porque quando nós fizemos o curso com ele ainda não tinha falado da depressão. Então, o que fala aqui nesse livro? Assim. Não tinha falado da síndrome do pânico. Esse aqui é a 7ª edição. O meu é a 7ª edição. Mais atualizado, 7ª edição. Qual é o título? A cura da depressão pelo magnetismo, tratando também a síndrome do pânico. Vocês conseguem comprar esses livros que eu falei pela editora Vida e Saber, ou então pesquisando aí pela internet vocês conseguem localizar, né? Nós íamos participar do Encontro Mundial de Magnetizadores agora em abril, mas com essa parada aí estratégica, né? Tivemos que foi suspenso, mas foi reagendado para outubro. Então, contamos e esperamos com as bênçãos de Deus que até outubro esteja tudo certo. São Paulo. Aí em São Paulo nós vamos participar do 13º Encontro de Magnetizadores Espíritas. Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Então, com as bênçãos de Deus, estaremos lá. Mas, bom, então eu respondi a Isildinha, falei demais. E aonde que eu até me perdi aqui, falei de Deleuze, porque o Jacó diz que o Deleuze, as técnicas agora atualizadas são mais eficientes do que as de Deleuze, mas isso não desqualifica, ao contrário, nos incentiva, nos motiva a que a gente conheça esses magnetizadores clássicos para que a gente possa ter uma firmeza maior, né, no que nós estamos fazendo. Então, voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui, porque eu me perdi um pouquinho. Assim, porque diz o seguinte, aqui, o Jacó, ele vem dizendo, Jacó Mello, ele vem dizendo o seguinte: sabemos hoje que os modelos conjugados acima são mais eficientes do que os por Deleuze ensinados, especialmente quando feitos como foi sugerido nos 2 exemplos anteriores, os quais valem para todos esses modelos. E até ele dá um resumo. Onde a mão estiver impondo, fixa ou fazendo pequenos circulares, lembrando que o passe, né, o magnetismo circular é sempre no sentido horário. Sempre no sentido horário. Vocês às vezes podem ver dizendo que pode dar em qualquer sentido. Não. De acordo com as observações, quando a gente dá no sentido contrário, a pessoa se sente mal. É sempre no sentido horário. Nós já estudamos isso, só para lembrar. Então ele diz, você está lá com a mão fixa ou fazendo pequenos circulares. Logo após a sua retirada, devem ser feitos dispersivos localizados. Então costuma-se, como é um lugar pequeno, se costuma que ao invés de fazer um longitudinal, fazer transversais. Imediatamente após, aplica longitudinais, desde esse ponto até a extremidade. Com isso, promovendo um refinamento entre o ponto doloroso e todo o percurso do arrastamento. Então, vamos repetir aqui. Ele diz, você pode estar com a mão impondo ela fixa ou fazendo pequenos circulares. Aí você pode, depois dar dispersivos transversais, imediatamente após, aplicar longitudinais desde aquele ponto até a extremidade, passando das mãos ou dos pés. E com isso, aquele ponto doloroso, ele vai ser melhor beneficiado. E aí ele diz, tal procedimento será repetido por tantas vezes quanto necessárias. As dores arrastadas
costumam sumir de imediato ou logo após, salvo quando a matriz da dor permanece ativa e não foi envolvida por essa técnica, ou quando faltou, às vezes, uma habilidade, né? Porque o magnetizador, ele está aprendendo, ele está fazendo, mas às vezes ele pode não ter 100% habilidade ali naquele momento. Então, pode acontecer isso. Mas ele diz, no caso das dores dependerem do foco ativo implicante, o tato magnético deverá ser empregado para sinalizar ou deduzir de onde vem a origem do processo doloroso. E então, com essa informação, repetir o método a partir desse foco. Então, vamos dizer lá que a pessoa está sentindo uma dor muito grande, como eu citei o caso da cálculo renal. A pessoa está, eu estou uma dor, mas não sabe bem de onde é. Você, com o tato magnético, lá com o seu scanner, você vai perceber que a origem daquela dor é ali dos rins, vai perceber aquela localização e aí você vai aplicar a técnica, né? E aí ele diz, se for mais conveniente, primeiro você vai tentar resolver o foco da forma adequada e conveniente e depois fazer os arrastamentos a partir dele. Então, como eu coloquei aqui para vocês, nós estamos vendo a parte teórica. É muito importante que a gente possa, inclusive nós já estávamos agendados para mês agora de junho, vir a presidente da Associação Médica Espírita de Campinas, uma médica cardiologista, para falar conosco a tarde toda sobre o corpo humano, falar sobre anatomia. Logicamente que não tem como a gente aprender tudo numa tarde, mas ela se dispôs até a vir mais de uma vez, falar sobre anatomia, falar sobre um pouco de fisiologia, porque é muito importante para que a gente possa até receber a intuição através dos benfeitores e através do tato, que a gente conheça um pouco qual é a região do corpo que nós estamos fazendo o tato e que está comprometida, porque senão dificulta muito o tratamento. Então, é necessário para o bom empenho, logicamente. Por exemplo, Jacomelo, há 55 anos ele estuda. Tem grupos que já estudaram a parte do magnetismo e aí agora estão estudando só a parte do corpo humano. Mas isso tudo é um processo. Por exemplo, como que você vai conseguir compreender para fazer um tratamento para uma pessoa que está com Alzheimer, com problemas neurológicos diversos, se a gente não tem nenhuma compreensão do cérebro, dos neurônios, dessas conexões? Então isso tudo é muito importante. Logicamente que a gente vai se aperfeiçoando aos poucos, mas um dia após outro, para que a gente consiga, não é verdade? Então, agora tem outro assunto interessante. Nós falamos sobre o arrastamento magnético. E agora a gente vai falar sobre o espelhamento magnético. Então ele é muito parecido. E essas palavras, arrastamento, espelhamento, foram coisas que o próprio Jacomelo foi criando assim para que a gente possa ir entendendo também. Por exemplo, imposição por impacto, dispersão por impacto, são coisas que ele foi criando essas palavras para que a gente possa compreender melhor. Então, o espelhamento magnético confunde um pouco entre espelhamento
e arrastamento. Por isso eu até sugiro a vocês a importância, quem realmente está empenhado em aprender, adquirir essas obras para poder ter esse conteúdo, poder ler, reler e, por outro lado, rever também os nossos vídeos. Porque, e quem ainda que está chegando agora, se desejar ter todo esse material desde a primeira aula, entre em contato conosco que nós mandamos o material. Desde a primeira aula a gente pode mandar por e-mail e vocês vão ter todo esse material, todas essas explicações para ir dando continuidade a esse aprendizado. Então, é comum confundir espelhamento e arrastamento. Por quê? Ambos têm como pontos comuns o uso concomitante das mãos, agindo em pontos concentrados e o uso intermediário de dispersivo nas suas funções, mas voltando aqui, há quem confunda o espelhamento com o arrastamento, porque ambos eles têm como ponto comuns o uso concomitante das mãos, usar as mãos ao mesmo tempo, agindo em pontos concentrados e o uso intermediário de dispersivos, mas suas funções são diferentes. Acompanharam até aí? Olha, quem ficar conosco até eu terminar as 250 lâminas vai ganhar um prêmio no final. Eu estou devendo algumas coisas que eu não imaginava que isso fosse acontecer, então teve gente que ganhou pão de queijo, teve gente que ganhou ponto nas atividades extra classe, mas eu ainda não pude dar recompensa porque a gente está aqui afastados, né? Mas quem ficar até o final das lâminas de hoje, eu vou instituir um prêmio que eu ainda vou pensar qual vai ser, tá bom? Bom, então qual seria essa diferença, né, entre arrastamento e espelhamento? O Jacomelo diz que também tem pessoas que às vezes confundem essa palavra espelhamento, achando que tem alguma ligação com o sentido de rapport, da psicologia, ou do espelhamento da programação neurolinguística. Então não tem nada a ver. Por isso, cuidado, né, que a gente tem que ter, porque às vezes, se você já leu alguma coisa numa outra literatura, num outro contexto, pode confundir. Não é o caso. Ele diz que o sentido aqui do espelhamento magnético é outro. Então, o que seria o espelhamento magnético? Ele se dá quando se busca uma interconexão entre dois centros vitais. Lembrando que o arrastamento, a gente impõe a mão aqui, com a outra a gente arrasta com o objetivo de tirar dor, de tirar um tumor, de tirar bloqueios, não é isso? O espelhamento, a gente também vai usar as duas mãos. Só que o que a gente está buscando? Uma interconexão entre dois centros vitais. Então, por exemplo, eu estou buscando uma interconexão entre o coronário, muito bem, obrigada aí quem falou coronário, entre o coronário e, por exemplo, o laríngeo. Eu estou buscando uma interconexão. Então, mas ele aqui dá um exemplo, ele diz o seguinte: o espelhamento magnético se dá quando se busca uma interconexão entre dois centros vitais, como o gástrico aqui, e o frontal. Eu estou buscando uma interconexão, porque todos os centros eles têm uma certa ligação, mas eu estou buscando aqui algo mais, entre o frontal e o gástrico. Ou entre, por exemplo, o coronário e o gástrico. Estou buscando aqui. Entre, por exemplo, eu estou buscando uma interconexão entre, por exemplo, já não é com o centro vital, já não é com centros de força, já não é com chakra. Eu estou buscando uma interconexão entre
o corpo físico. Estou buscando uma interconexão entre o cérebro e o intestino. Eu estou buscando essa conexão. Então, dizer isso em termos magnéticos pode parecer algo fantástico. Porém, quando analisamos alguns estudos já existentes no Brasil, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde existem grupos de pesquisa, que é tudo que é novo, infelizmente, o que é que a gente observa ao longo da história? Conhecimentos que já existiam, às vezes, há 3.000 anos, e foram repudiados, foram esquecidos, foram abandonados, e aí volta depois de séculos para poder rever esses conhecimentos. A própria medicina chinesa e o nosso Felipe, que faz parte do nosso grupo e que fez medicina chinesa, que trabalha com a acupuntura, a medicina chinesa existe há mais de 3.000 anos. E, infelizmente, o que é que temos observado? As indústrias farmacêuticas entrando na China e, se bobear, daqui a pouco essa cultura milenar vai sendo esquecida. E é um ensino belíssimo e quanta coisa ali que é praticada através da medicina chinesa que traz a cura de uma forma muito mais suave. Mas tudo que é diferente, que as pessoas não compreendem, botam logo uma crítica. Isso é invencionista, isso é loucura, não quero saber disso, isso é, que isso daí não existe. Mas é o que Jacó diz, muitos estudos estão sendo realizados em vários locais. E esses grupos de pesquisa, de análise, de aprofundamento, acerca das influências e interferência dos processos desenvolvidos no setor gástrico e suas repercussões no humor geral dos seres. Então, muitos grupos têm pesquisado e têm percebido a influência que tem a parte gástrica com a repercussão em outros órgãos, no nosso humor. Então, rápido, temos concluídos o quê? Largas possibilidades magnéticas nesse terreno. Não era sem razão que magnetizadores clássicos costumavam usar duplas imposições, sendo uma no frontal. Via de regra, os magnetizadores clássicos, eles botavam uma mão no frontal e a outra sobre o epigastro, sobre o centro gástrico, ou então sobre o umbilical. Eles faziam essa interconexão, eles já percebiam que havia uma interconexão entre esses dois, que na realidade os magnetizadores clássicos, eles não trabalharam com os centros vitais, eles trabalhavam somente com o corpo, somente com os órgãos. Mas a gente sabe, estudou, vimos nas nossas aulas passadas, a ligação entre os centros vitais e a mesma ligação com os centros, com o nosso corpo. Nós vimos isso aqui. Então, eles não tinham esse conhecimento, ou se tinham, não fizeram questão de falar nada, mas eles iam nos pontos que são tratados também pelos centros vitais. Então, magneticamente, eles sentiam que havia um fluxo fluídico de uma para outra região. Então, eles percebiam, botando a mão aqui, botando a mão no epigastro, no umbilical, que ali havia um fluxo de energia, um fluxo fluídico de uma região para outra, compensando ou reequilibrando desarmonias de origens desconhecidas. Interessante, muito interessante, né? Então, o que se tem feito atualmente, após esses estudos e todas essas observações?
além de imposições, porque eles somente colocavam a mão, mas eles não faziam imposições. Então, além dessas imposições, são necessários dispersivos nos 2 pontos. E depois o arrastamento de um ao outro, por longitudinais. Então, impõe-se a mão, faz-se uma interconexão, interconexão entre os 2 centros, depois se aplicam dispersivos, dispersivos, e depois faz-se o arrastamento de um para o outro por longitudinais. É muita informação? Um pouquinho, né? Então, um ponto de muita relevância nesse tipo de procedimento é o seguinte: imaginemos 2 pontos. 2 pontos fisiológicos ou vitais. Por exemplo, fisiológicos, né, do corpo. Nós vamos imaginar 2 pontos do nosso corpo físico ou 2 pontos dos nossos centros vitais, entre os quais pretendamos fazer um espelhamento. No início, é preciso que o magnetizador saiba de qual ponto irá partir e em qual haverá a chegada dos fluidos. Isso tudo é o que eu falei. Por enquanto, a gente está vendo a parte teórica. Não vamos ficar ansiosos, preocupados. Uma mão começa por imposição sobre o ponto de partida. Então, por exemplo, o magnetizador, ele fez um tato, ele sentiu aquela intuição. Bom, primeiro eu devo começar a impor, eu vou trabalhar 2 pontos de conexão, mas eu vou primeiro impor no centro gástrico, no epigastro, e depois eu vou impor no outro centro. Então, eu optei primeiro por esse. Eu vou impor a minha mão ali, ela ali vai ficar pousada, ali um tempo, até sentir que está com domínio sobre esse ponto. O que ele quer dizer? Até conseguir controlar energética e mentalmente esse ponto. Você sentiu a descompensação, você sentiu o bloqueio, você sentiu a energia, você sentiu a carência de energia, você mentalmente conseguiu dominar esse ponto, que você optou por ser o primeiro. Aí depois disso, você vai e pousa a mão no outro ponto. Eu estava com essa aqui, né? Coloca no outro ponto. Aí você vai fazer a mesma coisa. Quando você percebeu que os 2 pontos estão sob controle, aí o que estiver acima, por exemplo, no sentido da cabeça para os pés, mesmo que eu tenha optado por ele depois, o que estiver acima, a mão continua impondo. Ela vai ficar fixa. E a outra mão vai fazer longitudinais dele até o outro ponto. Então, aí eu tiro a mão do epigastro e daqui eu vou fazer os longitudinais até o outro ponto, que é do epigastro. Entenderam? É difícil? Compreenderam? Querem que eu repita? Eu vou repetir para ficar bem fixado o que ele falou. Eu vou fechar aqui o sentido, porque ele diz: depois de vários movimentos longitudinais, a segunda mão, que está fixa no segundo ponto. Não, vamos voltar um pouquinho só para a gente poder fixar bem isso aqui, ó. Vamos voltar, ó, para a gente pegar bem isso aqui. A gente faz o como? A gente imaginou 2 pontos, um fisiológico, ou melhor, 2 pontos fisiológicos ou vitais, onde a gente pretenda fazer o espelhamento. E aí a gente vai escolher qual o ponto que a gente vai impor primeiro a mão. A gente vai impor ali aquela mão,
vai dominar energética e mentalmente aquele ponto. Depois disso a gente vai, por exemplo, aí eu escolhi primeiro o epigastro, depois aqui o frontal, depois eu vou, coloco a outra mão aqui sobre o frontal. Quando os dois pontos estiverem sob o meu domínio, eu já percebi tudo que está se passando neles, energético e mentalmente eu consegui dominar os dois pontos, aí o que está acima, a mão fica impondo, vai ficar fixa, e a outra vai fazendo longitudinais até aquele outro ponto que eu tinha escolhido primeiro. Depois de vários movimentos longitudinais, aí a segunda mão aqui que estava fixa, no segundo ponto, e a outra aí é que vai fazer longitudinais do primeiro ponto até ele. Aí inverte. Estava daqui, vinha para cá, aí agora que estava fixa aqui, aí ela vai inverter a mão, vai inverter a mão. Ah, sim. Hoje, só para lembrar, hoje a gente não vai fazer o Papo Jovem, que é todo sábado às 18 horas, mas como nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje não vamos ter o Papo Jovem. Mas, e aí o Jacomelo diz, ao terminar a série, as duas mãos farão longitudinais do ponto acima até o ponto abaixo, podendo ainda, por fim, fazer alguns transversais sobre os dois pontos. Então, terminou, inverte, aí depois faz longitudinais de cima até embaixo ou transversais nos dois pontos. É comum que essa sequência seja feita várias vezes numa mesma sessão magnética e que seus efeitos sejam muito evidentes, de sorte que a resposta fluídica do paciente costuma corresponder ao que se pretendia. Então, o que ele quer dizer? Esse método de espelhamento, ele tem se demonstrado muito eficaz para o tratamento. Então, ele pode ser de grande alcance, o espelhamento, para a microbiota, que é a flora intestinal. É muito eficaz esse tipo de tratamento para a flora intestinal. Muitas pessoas, às vezes, têm a imunidade baixa, têm problemas nessa área. Então, esse tipo de tratamento é muito importante. Mas olha que coisa impressionante. Ele também interfere nos complexos neurológicos, de tal sorte que também pode ser utilizada para o Parkinson, Alzheimer, depressão, esclerose e até no autismo. O que a gente percebe à medida que a gente vai estudando com esses irmãos dedicados é que à medida que eles vão fazendo experiências, porque eles são ousados no bom sentido, olá, senhora, à medida que eles vão fazendo essas experiências, eles vão usando essas técnicas, vão conjugando técnicas e eles vão percebendo a eficácia das técnicas em vários tipos de enfermidade. Quando o Jacomelo começou a tratar a depressão, o passe magnético era aplicado somente na frente. Depois ele percebeu que o passe aplicado primeiro pelas costas, trabalhando o reverso, o refluxo, para depois trabalhar o fluxo, que é a frente, o tratamento ele diminuía muito de tempo, a eficácia era muito maior. Então, à medida que eles vão fazendo essas experimentações,
vão se descobrindo isso. Então, vê, esse tipo de tratamento com espelhamento para Parkinson, Alzheimer, depressão, esclerose, autismo. Então é muito interessante. Agora, nesse livro, inclusive, Magnetismo Humano, vem várias técnicas, inclusive para o autismo, para esclerose, várias técnicas para fibromialgia. Vem explicando várias, como se utilizar problemas circulatórios. Foi Ivan lá da Bahia, foi um dos que, fazendo todas essas experimentações, ele percebeu os centros inferiores que não se conheciam nas pernas. Nós temos vários centros de força, centros vitais nas pernas, e esses centros sendo trabalhados, foi-se curando problemas seríssimos de problemas circulatórios. Então, os complexos fluídicos em espelhamento poderão fazer total diferença na terapia desses males, ainda mais quando também forem conjugados os alcances do centro esplênico. Nós já falamos sobre o centro esplênico. O centro esplênico também não era conhecido até algum tempo atrás, que ele fica aqui a 45 graus, abaixo, aqui assim, pouco abaixo, né, do nosso, aqui na costela aqui, e à medida que foi se trabalhando o centro esplênico, foi se percebendo que esse centro é que era responsável pela depressão, porque esse centro fica congestionado e, em função disso, a depressão, independente de qual tipo de depressão seja, o centro esplênico tem que ser trabalhado, porque é o centro que sofre esse bloqueio, esse congestionamento. Então, eles começaram a perceber a importância de trabalhar esse centro para vários tipos de patologias e trabalhar também junto com os seus reversos, porque aí foi se descobrindo, quando começou a trabalhar os centros nas costas, que tem os reversos correspondentes. Então, temos os reversos correspondentes. Por exemplo, o centro laríngeo, ele tem o seu reverso nas costas, na mesma direção. O centro frontal, o centro cardíaco tem o seu reverso. O centro esplênico, que é do lado esquerdo, a 45 graus, aí o reverso dele é do lado direito, a 180 graus no lado direito. Então, enfim, então foram se descobrindo a importância desses reversos e a necessidade de trabalhar os reversos para que os dois pudessem funcionar em perfeito equilíbrio. E o centro esplênico é muito importante. Então, pelos resultados que vêm sendo obtidos, a tendência atual é que os magnetizadores voltem a valorizar esse procedimento em suas abordagens práticas. Porque essas abordagens, elas já eram feitas, conforme nós vimos, pelos magnetizadores clássicos. Mas, por outro lado, se a gente lê simplesmente sem atentar e pela linguagem que eles usam, às vezes a gente não percebe o que eles estão querendo dizer ali. Por isso a necessidade de ler, reler, tentar compreender qual é, por exemplo, eles falam de grande corrente, então tem que entender o que é grande corrente. A grande corrente seria um passe da cabeça aos pés, mas a grande corrente, às vezes, para outras pessoas, tem outro tipo de significado. Então, por isso que a gente precisa ler com os olhos assim muito, muito atentos, né? Agora, como eu falei, tem um livro, eu vou pedir o meu contra-regra, esse livro que é do jornal Vox, ele estava para mostrar a vocês que esse livro,
Ele é feito pelo Adilson Mota, que é um grande trabalhador, inclusive tem pesquisado muito magnetismo, mas na área do sonambulismo, ele compactou, ele organizou a publicação dos 10 anos do jornal Vórtice. Por que o nome Vórtice? Porque os centros vitais é como se fosse um vórtice, né? Fica girando e girando. Então, ele compactou aqui, trouxe, né, os 10 anos do jornal Vórtice e aqui tem muita matéria, muita pesquisa. Esse aqui também é rapidinho de ler, porque ele tem em torno de umas 700 páginas. Então a gente lê ele bem rapidinho. Principalmente quem sofre de insônia, que eu espero que não seja o caso de vocês, estou só brincando. Mas, então ali nesse jornal Vórtice, e quem pesquisar, entrar na internet, pode encontrar, tem as publicações desse jornal mês a mês, ali tem muito conteúdo, fala-se muito, e com relação ao que eu estava falando agora, desse espelhamento, tem uma matéria lá de março de 2017, que vem falando sobre isso. Mas, então, vê que a importância, né, do espelhamento para esse trabalho, para o bem-estar, né, da nossa microbiota, da nossa flora intestinal. Olá, Sandra, tudo bom? Seja bem-vinda. Porque o nosso intestino, e tudo a gente vai... os antigos já tinham, né, muita noção, às vezes, de certas realidades, de uma forma intuitiva, mas eles sabiam de muita coisa. Porque o nosso intestino, ele tem cerca de 500 milhões de neurônios. É pouco. 500 milhões é pouco em relação à nossa massa cinzenta. Mas ele tem uma farta produção de serotonina, molécula que nos leva ao bem-estar. 90% da serotonina descarregada pelo corpo é fabricada onde? No intestino. Então a serotonina é só um dos mais de 30 mensageiros químicos montados no ventre. E a serotonina a gente sabe como que é importante. E 90% da serotonina descarregada pelo corpo é fabricada no intestino. Olá a todos que estão aqui conosco. Então, essas substâncias, elas são encarregadas de transmitir recados de um lado para o outro e estabelecer comunicação eficiente entre o intestino e o cérebro. É muito interessante que às vezes a pessoa, principalmente lá no Nordeste, lá na região lá do nosso querido Jacomelo, a região da onde a minha mãe veio, Alagoas, a pessoa diz assim: o fulano está enfesado. Enfesado, aí seria que a gente acha que assim, no sentido, está aborrecido. Né? A pessoa está enfesada, está aborrecida. Mas por que você está enfesado? Porque as fezes ficam presas e dá um mal-estar. Então, quando nós estamos com bloqueios fisiológicos ou energéticos, bloqueios fluídicos, isso nos acarreta mal-estar. E essa ligação entre o intestino e o cérebro, essa comunicação entre o intestino e o cérebro é muito importante. Essa conversa acontece diretamente, o intestino com o cérebro, essa conversa acontece diretamente por meio do nervo vago. É uma estrutura que passa pelo tórax e liga o sistema gastrointestinal à cabeça. Vê que coisa interessante. O nosso sistema gastrointestinal, ligado diretamente à cabeça pelo nervo vago,
Por isso que eu digo a importância de conhecermos o corpo humano, porque se a gente quiser fazer alguma atuação nesse nervo, a gente tem que saber onde ele fica. E quem nos diz isso é um endocrinologista, o Filippo Pedrinola. Então, esse nervo vago é uma via de mão dupla. Assim como o abdômen manda mensagens para a massa cinzenta, a massa cinzenta também é um correio inverso. E é por isso que o que acontece quando a gente leva um susto, uma situação de estresse, uma grande emoção? O que acontece? A pessoa diz assim, ai, eu senti um frio na barriga, né? Ou às vezes acontece o quê? Dá vontade o quê? De correr para o banheiro, não é verdade? E tem alguns, às vezes, até que não segura, fica tão, assim, se sente mal. Agora, são 6 horas, eu parei, eu acho que eu vou dar uma paradinha de novo de 5 minutos, porque nós vamos entrar num outro tema. Eu vou ver aqui, porque eu falei 200 e poucas lamas, realmente, mas nós não vamos conseguir fechar essas 200 e poucas lâminas, e eu sempre gosto, nas nossas aulas presenciais, 7 horas em ponto, encerrar, só que antes a gente faz uma vibração, uma irradiação, a gente faz um trabalho magnético espiritual. Então, eu pretendo terminar no máximo 6h30, essa parte que nós estamos apresentando, para a gente poder partir para a nossa doação magnética. Então eu vou dar uma paradinha, 5 minutos, para a gente trocar o rolo. Antigamente tinha isso, né? Para quem tem idade, tem que parar agora, ia ao cinema e parava para trocar o rolo, para poder dar continuidade ao filme. Olha, já pensou aí? Tem tempo isso, né? Ainda bem que eu sou jovem, eu escuto falar, né? Eu nunca participei disso, não. Mas daqui a pouquinho, 5 minutos, a gente volta, tá ok? Então, daqui a pouquinho, vamos para a nossa 5ª parte do nosso curso de magnetismo.